Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Ótima quarta-feira para você! Vamos juntos com as principais notícias do dia. Começo falando sobre Copa Sul-Americana. Hoje tem Bahia em campo jogando contra o Defensa e Justiça, time que eliminou o Vasco da Gama na fase anterior. A partida de ida está marcada para as 19h15 desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova. O Atlético Mineiro perdeu a liderança do Brasileirão, viu outros adversários encostarem, e tudo isso parece ser reflexo das 10 últimas partidas disputadas. Enquanto o Galo teve queda de rendimento, os rivais mostraram crescimento nesse intervalo de jogos do campeonato. Considerando os 10 últimos compromissos dos times, inclusive duelos adiados, o Atlético somou apenas 13 pontos dos 30 possíveis. Foram 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É o pior desempenho ao lado do Inter nesse período de jogos. O São Paulo conquistou 24 pontos, 7 triunfos e 3 empates. As campanhas refletiram na tabela de classificação. Outro clube que se impulsionou no Brasileirão foi o Grêmio, somou 23 dos 30 disputados. Alcançou a 4ª posição, com 40 pontos e um jogo a menos que o Galo. Já a dupla Fla-Flu também mostrou o crescimento. Foram 18 pontos ganhos em 10 jogos. O rubro-negro hoje é o 3º colocado, já o tricolor está em 5º lugar. E por falar em briga na parte de cima da tabela, o São Paulo entra em campo hoje e pode abrir 7 pontos para o 2º colocado. Joga contra o Botafogo, que briga lá na parte de baixo da tabela. É um duelo de opostos nesta quarta, em partida remarcada válida pela 18ª rodada da competição. A bola vai rolar no Morumbi, às 9h30 da noite. Além de abrir vantagem de 7 pontos para o 2º colocado, o São Paulo pode garantir o título simbólico do primeiro turno, em caso de vitória. Já o Bota joga para evitar a maior sequência de derrotas do time nos pontos corridos e poder inclusive cair para a lanterna na próxima rodada. Por outro lado, uma vitória faria o time respirar na luta contra o Z4 e ficar a 2 pontos de deixar a zona. É uma partida que vale demais para os dois, tanto para São Paulo quanto para o Botafogo. Falando de Libertadores, pelo jogo de ida ontem no estádio Defensores del Chaco, Palmeiras e Libertad ficaram no 1-1 e a partida de volta acontece na semana que vem, também na terça-feira. Quem joga hoje é o Grêmio contra o Santos, em duelo brasileiro na Liberta. A bola rola na Arena do Grêmio, às 7h15 da noite. O Inter é mais um a entrar em campo, joga contra o Boca pelas 8ª de final e tenta espantar a sequência muito ruim de jogos para conseguir a classificação à próxima fase. O jogo está marcado para o estádio La Bombonera, às 9h30 da noite. E a última de hoje é na UEFA Champions League. Ontem deu Cristiano Ronaldo, 3-0 para a Juventus em cima do Barcelona. Com direito a 2 gols do Robozão, o ET passou escondido na partida desta terça-feira. Mas foi um grande jogo. Agora, um jogo que foi gigante para a história e não aconteceu foi o do Paris Saint-Germain contra o Istambul Basaksehir. Aliás, jogadores das duas equipes merecem palmas de pé. Não foi na bola que o duelo entre PSG e Basaksehir, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, teve desfecho nesta terça-feira em Paris. Aos 14 minutos do primeiro tempo, a partida foi interrompida por conta de uma revolta vinda do banco de reservas do clube turco. O motivo? Ofensas racistas do 4º árbitro, o romeno Sebastian Coutescu, ao camaronês Pierre Uebo, membro da comissão técnica do time de Istambul. Após muita discussão, os jogadores das duas equipes, lideradas por Dembaba, Neymar e Mbappé, decidiram abandonar o campo. A UEFA chegou a cogitar a retomada do jogo pouco depois, mas o elenco do Basaksehir decidiu não retornar para o campo. Um momento histórico, nunca antes visto, e os envolvidos merecem aplausos e mais aplausos. Disseram, definitivamente, que chega de racismo, basta ao preconceito, e é assim que de fato tem que ser. Teve preconceito, não tem mais jogo. No Brasil, em qualquer parte do mundo,
teve preconceito? Para o jogo, não tem mais. Esses jogadores fizeram o que devia ter sido feito há muito tempo e ninguém tinha coragem de fazer. E a UEFA demorou para se pronunciar. 2 horas depois da saída dos jogadores, a UEFA anunciou que a partida seria retomada a partir do minuto 14, nesta quarta-feira, às 2:55 da tarde, no horário de Brasília. Só para completarmos que, se de fato comprovado o racismo, sejam tomadas as atitudes cabíveis para este senhor, o quarto árbitro, uma autoridade na partida que, segundo os jogadores, se dirigiu de forma racista ao membro da comissão técnica do Istambul Basaksehir. Por hoje é só e a gente se encontra amanhã por aqui com muito mais. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.